Operações do Ministério Público e da Receita Federal miraram as finanças das maiores facções criminosas do país. E o que encontraram, eu conto agora para vocês. Começando por São Paulo, onde a investigação aponta que o esquema do primeiro comando da capital ia muito além de postos de combustível. O PCC também lavava dinheiro com franquias de perfumaria, imóveis e até uma rede de 60 motéis. Só essa rede movimentou mais de 450 milhões de reais entre 2020 e 2024. Em outros 4 estados, o alvo foi o Comando Vermelho, que, de acordo com os promotores, criou um mercado atacadista de drogas. Essa operação, só essa, bloqueou 18 bilhões de reais em bens. Quem está à frente dessas apurações diz que o que foi descoberto hoje eleva ainda mais o desafio de combater essa rede criminosa cada vez mais embrenhada no sistema legal do país. Para encaixar esses fatos, o J10 começa com Rosana Cerqueira, na capital paulista, e Hernani Fiuza falando ao vivo de BH, de Belo Horizonte. Muito boa noite aos dois. A Rosana começa nos falando de lá, sobre essa investigação em torno do PCC. Nos últimos 5 anos, esse esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital movimentou quase 6 bilhões de reais. Como máquinas de cartão, Rosana, apreendidas em outra operação, ajudaram a polícia a chegar ao dia de hoje. Oi, Aline, boa noite a todos. Exatamente, máquinas de cartões de crédito que foram apreendidas lá atrás, em 2020. Deu o start, o início para essas operações, não só de hoje, também tem ligação essa operação de hoje com aquela outra operação mostrando a ligação de donos de postos de gasolina com o PCC e a ligação com várias fintechs do setor financeiro. Essas operações e essas ações criminosas se unem, estão ali vinculadas. Eu explico como. Vejam na nossa ilustração que vai dar para entender melhor esse cruzamento. A investigação de hoje, essa operação de hoje, descobriu que donos de 267 postos de combustíveis eram também proprietários de 60 motéis. Todo esse pessoal ligado ao PCC, inclusive a administração desses 60 motéis e 98 lojas de uma franquia de cosméticos. E qual a ligação disso tudo com aquela outra operação das fintechs a qual eu me referi? Segundo os promotores, segundo a Polícia Federal também, todo o dinheiro dessa operação era concentrado, sim, dentro de uma fintech, a BK Bank, uma espécie de banco digital que até o mês passado, lembrando, antes daquela operação da Polícia Federal sobre as fintechs, operava com um sistema mais flexível, que dificultava o rastreamento de operações financeiras como essas. Pois bem, a estimativa sim que eles tenham ali movimentado 6 bilhões de reais nos últimos 4, 5 anos e são 55 suspeitos ao todo, mas principalmente, o principal beneficiário, na verdade, desse esquema seria Flávio Silvério Siqueira. Os negócios, na verdade, são grandes lavanderias do dinheiro do tráfico, do crime organizado, do PCC. Em nota, a defesa do BK Bank declarou, abre aspas, que a instituição é regulada e autorizada pelo Banco Central do Brasil e que não tem relação com o crime organizado nem com as pessoas investigadas, fecha aspas. O advogado de Flávio Siqueira não deu retorno ao nosso recado, ao nosso contato. Vamos ver o que disse sobre essa operação de hoje a superintendente da Receita Federal. São vários setores onde a infiltração do crime organizado tem provocado prejuízos à economia nacional. E a Receita Federal ela tem atuado preventivamente, fechando brechas para que essas atuações não se tornem recorrentes, para que a gente não fique atuando sob determinadas pessoas relacionadas a essas atividades criminosas, mas feche a porta para que qualquer outra pessoa use o mesmo caminho. Agora, em Minas Gerais, essa operação contra o Comando Vermelho terminou com 19 presos. O Ministério Público identificou um braço da facção que vinha atuando
na cidade de Teófilo Otoni. Hernani Fiuza, então, aqui para nos contar como é que funcionava essa espécie de filial, Hernani. Boa noite mais uma vez. Ei, muito boa noite aí a você, a Aline, também a Rosana e a você que nos acompanha aqui na Globo News. Segundo o Ministério Público daqui de Minas Gerais, essa facção, a família Teófilo Otoni, que ganhou esse nome por causa da cidade no leste de Minas, atuava como uma empresa do crime, com núcleos de logística e finanças. O núcleo de Teófilo Otoni, de acordo com os investigadores, comprava droga de traficantes ligados ao Comando Vermelho no Amazonas. E o pagamento era feito a empresas de fachada, de setores, por exemplo, de gás de cozinha, internet, principalmente de pescados, e que pertenciam aos traficantes. Cada uma dessas empresas movimentava cerca de 25 milhões de reais por ano. Segundo a Polícia Militar, o grupo atuava com violência, utilizava armamento pesado para executar rivais e dominar territórios, com atuação, inclusive, em outras regiões, inclusive aglomerados daqui de Belo Horizonte. Alguns integrantes chegavam a usar fardamento da PM e da Polícia Civil para cometer esses crimes sem chamar atenção. Foram cerca de 50 mandados de prisão e 80 de busca e apreensão cumpridos, aqui em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, Espírito Santo e no Amazonas. Como você mencionou, Aline, só hoje os agentes prenderam 19 pessoas. Mas as investigações começaram há 1 ano e meio e desde então outras 50 pessoas já tinham sido presas. Nos locais ligados aos suspeitos foram encontrados fuzis, munição, drogas. Chamou a atenção das autoridades a vida de luxo ostentada pelos envolvidos, com carros e casas de alto padrão, tudo sustentado com dinheiro do tráfico. Segundo o Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, o lucro desse esquema era pulverizado em pequenos depósitos. É uma tática comum desse tipo de organização na lavagem de dinheiro. A Justiça já autorizou o bloqueio de mais de 18 bilhões de reais em bens, contas bancárias e criptomoedas do grupo. O Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso, falou com a nossa equipe sobre esse trabalho. Vamos acompanhar. Vai ser atingindo o coração financeiro dessas organizações, não vai ser trocando tiro com bandidos que nós vamos combater o crime organizado. Vai ser na inteligência, vai ser atacando aquilo que é mais precioso para eles, porque, ao final de contas, o que uma organização quer? Ter lucro, ter recursos. E, a partir do momento que nós conseguimos chegar a esses recursos, nós vamos efetivamente desarticular o crime organizado. O ministro da Fazenda disse que praticamente nenhum imposto foi pago nas movimentações bilionárias do PCC, com postos, lojas e imóveis também. Fernando Haddad anunciou a criação de uma delegacia da Receita Federal que vai ser especializada no combate a crimes contra o sistema financeiro e ao financiamento do crime organizado. Afeta a concorrência, afeta a vida do consumidor, afeta a vida do fisco, afeta os programas sociais, afeta o orçamento federal, tem implicações enormes. Se nós estivéssemos falando de pequenas quantidades de recursos, já seria grave, mas não. Nós estamos falando de operações muito vultosas, que implica aí bilhões e bilhões de reais. Nós tomamos uma decisão de transformar numa delegacia da Receita Federal, que vai ter, portanto, um pessoal dedicado ao aprofundamento de investigações dessa natureza. Nós temos falado, inclusive, com COAF, Polícia Federal, para que essa integração no plano federal tenha ainda mais alcance. Essa coordenação é que, no nosso entendimento, vai produzir os melhores resultados no combate ao crime organizado. Bom, você vê aí o investimento, porque isso custa dinheiro, de uma nova secretaria para conseguir, Fernando Exman, acompanhar o crescimento, a sofisticação criminosa dessas facções. Então, criar uma secretaria para se juntar a um esforço maior, mais uma ferramenta para combater. Tamanho o envolvimento nas entranhas legais do país que essas organizações criminosas vêm construindo. Exman, você acha que é um passo importante, pode virar o jogo, é um gesto político também importante do governo? Boa noite. Boa noite, Aline, boa noite a todos os assinantes. É um passo importante, sim. A gente do Valor tem se debruçado cada vez mais sobre esse tema, justamente
por alguns aspectos que o ministro Fernando Haddad comentou. É uma preocupação crescente dos empresários, do mercado financeiro, com essa penetração do mercado do crime organizado em vários setores e também no mercado. Mas é uma concorrência desleal que eles fazem, ao não pagar impostos, tem ali problema orçamentário e fora toda a questão sistêmica de segurança pública, né? Ou seja, esse combate ao crime organizado, do ponto de vista do governo federal, ele pode ser resumido, obviamente, em linhas gerais, num tripé. Essa questão da delegacia é muito importante para institucionalizar uma iniciativa que a Receita Federal já vem se debruçando, que é justamente de inteligência, ou seja, tentar, observando todo o funcionamento dos mercados, dos setores, separar o joio do trigo e ver quem que não está pagando imposto e coloca nesse sistema de dever muito esses impostos, o seu modelo de negócios. E aí entra também a lavagem de dinheiro, que vem a regulação do sistema financeiro. O governo também fez um movimento importante recentemente de colocar as fintechs sob a mesma regulação dos bancos e das instituições financeiras tradicionais. E numa outra ponta, essa questão da institucionalização do combate é importante justamente para colocar o Estado com os instrumentos necessários, até porque se muda de governo, dificulta ali a desestruturação desses mecanismos e dessa delegacia. É bom lembrar também que não só na economia, mas o crime organizado também tem avançado no sistema político, ou seja, órgãos de Estado eles ficam menos suscetíveis a pressões políticas. E do outro lado, é importante a gente também ficar atento às iniciativas para melhorar a legislação do Brasil, né? Tem ali no Ministério da Justiça um projeto de lei antimáfia, um projeto de combate a crimes do sistema financeiro que estão sendo elaborados, mas também um projeto importante no Congresso, que é o do devedor quanto mais, que é justamente o que dá instrumentos para o governo tentar identificar e punir quem deve tributos justamente para lavar dinheiro e ajudar nessa sistemática toda do crime organizado. Ele foi aprovado no Senado, está parado na Câmara, o relator Danilo Forte quer tentar dar um impulso junto ao presidente Hugo Mota e é algo que a gente deve acompanhar e cobrar nas próximas semanas, Aline.